Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje você vai ver a NTT, Justiça Federal do Distrito Federal, suspende a abertura e exige ajustes do novo marco regulatório do TRIP. Desta vez sobrou para a NTT. Fica comigo, logo após a vinheta eu te conto. De acordo com a matéria do portal Diário do Transporte, a decisão judicial determina que a agência reguladora realize alterações em propostas de resolução atendendo às sugestões do Ministério Público Federal sob pena de responsabilização. De acordo com Alexandre Peled, repórter do Diário do Transporte, uma decisão da Sexta Vara Federal Civil do SJDF, Seção Jurídica do Distrito Federal, datada desta sexta-feira, dia 4 de abril de 2025, determina que a agência regulatória ANTT realize ajustes na proposta da Resolução 6.033/2023, que institui o novo marco regulatório do setor. A ação civil pública ACP número 1083936-80.2024.4.01.3400 foi movida pela Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, a Mobitec, contra a NTT. A decisão judicial proferida pelo juiz federal substituto Manuel Pedro Martins de Castro Filho ordenou que a NTT informe ao juízo ajustes na propostas de resolução, garantindo tempo para análise e manifestação da Mobitec e do Ministério Público Federal, MPF, antes da execução. Os ajustes devem seguir as sugestões apresentadas pelo MPF no item A de sua manifestação de ID número 2163-295571, consideradas suficientes para atender ao que exige a Lei de número 10.233/2001. Com isso, a abertura de janela fica paralisada por tempo indeterminado, o que, segundo o advogado especialista Ivo Lobel da Luz, significa que uma modificação desse cenário não vai acontecer antes do final de maio de 2025. O que o juiz decidiu, em resumo, foi exigir que a NTT a comprovação da liminar expedida em janeiro deste ano. A NTT e a Mobitec travam uma disputa judicial em torno da regulamentação do transporte rodoviário interestadual de passageiros. Esta disputa se intensificou com o cumprimento de uma decisão liminar proferida nos autos da ação pública de número 1083936-80.2024.4.01.3400, que tramita na Sexta Vara Civil da SJDF. A liminar foi concedida em 17 de janeiro de 2025, atendendo a um pedido da associação. Esta decisão, porém, suspendeu a realização da janela de abertura extraordinária e defendeu que a NTT, no prazo de 60 dias, promovesse alterações na resolução de número 6.033/2023. As alterações exigidas incluíam a eliminação do limite de autorizações por mercado e a suspensão do processo seletivo. A decisão publicada também nesta sexta-feira, dia 4, ressalta que a ordem de suspensão ocorreu devido à inércia da NTT em regular a abertura que a lei demanda ilimitada, configurando uma nova mora administrativa. No cumprimento de uma decisão judicial de dezembro de 2024, o magistrado destacou que a NTT não obteve efeito suspensivo para o agravo de instrumento interposto contra a decisão liminar. O pedido de reconsideração da NTT foi rejeitado, com o juízo argumentando que a ausência de oitava prévia da agência não constitui nulidade processual, pois se tratou de medida liminar inaudita altera parte. Expressão jurídica que se refere a uma decisão judicial tomada antes de ouvir a parte contrária, conforme previsto no Código do Processo Civil de 2015 e explicitamente solicitado pela Mobitec. Além disso, o juízo considerou que as razões apresentadas posteriormente pela NTT acompanham a documentação administrativa, não causando prejuízo processual. O juízo também refutou a alegação da NTT que 60 dias seriam um prazo exíguo para alterar ato normativo.
Lembrando que a ordem foi deferida em um contexto demora da agência, com evidente dono ao interesse público na abertura de mercado. A decisão enfatiza que o próprio juízo indicou uma solução regulatória alinhada com a proposta da Mobitech e gestada após reuniões com a direção da NTT, demonstrando que a agência teve tempo para solucionar a questão internamente. A decisão cita a manifestação do MPF, que acompanha o caso e tem se dedicado à matéria da regulação do transporte rodoviário interestadual de passageiros, buscando a defesa dos interesses dos usuários e a análise dos comandos constitucionais sobre a exploração do serviço público. O MPF tem realizado reuniões com a NTT sobre a aplicação da resolução número 6033/2023. O juízo rechaçou os argumentos da NTT, o que haveria obstáculos intransponíveis ou obrigação impossível conforme o artigo número 499 do Código do Processo Civil 2015, considerando as alegações da agência como protelatórias e passíveis de responsabilização dos servidores públicos envolvidos caso a recalcitrância em abrir o mercado conforme a lei de número 10.033/2001 persistisse. A decisão final intima a NTT a comprovar o fiel cumprimento da decisão anterior, apresentando a cópia da minuta da resolução com os ajustes determinados em linha com a sugestão do MPF, ou atos que demonstrem essa elaboração no prazo de 15 dias a contar da intimação. A agência foi advertida de que novas alegações protelatórias serão sancionadas, devendo informar os nomes dos servidores responsáveis pela desídia, ou seja, indolência, e comprovar passos concretos como cronogramas para revisão da resolução e seu ajuste à ordem judicial, a sugestão do MPF e a lei de número 10.033/2001, que não limita o número de autorizações para o serviço regular de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, exceto em caso de inviabilidade técnica, operacional e econômica, de acordo com o artigo 47b. A decisão também tem força de mandato e deve ser cumprida com urgência. Pessoal, a recente decisão da Sexta Vara Civil da Seção Judiciária do Distrito Federal, o SJDF, que suspende temporariamente a abertura do novo marco regulatório do transporte rodoviário interestadual de passageiros, do TRIP, é emblemática do choque recorrente entre o poder regulatório do Estado e os princípios constitucionais de livre concorrência e interesse público. A determinação impõe à NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, uma revisão imediata de sua proposta de regulamentação na resolução de número 6.033/2023, atendendo então às exigências do Ministério Público Federal e da Amobitech, associação que representa empresas de tecnologia e mobilidade. A essência do conflito não está apenas na burocracia administrativa ou na técnica legislativa, mas trata-se de uma batalha ideológica sobre o papel do Estado no fomento ou restrição do mercado. A resolução da NTT, ao impor limites de autorizações por mercado e criar filtros seletivos, vai na contramão da lei de número 10.033 de 2001, que exige justamente o oposto, o mercado aberto com barreiras mínimas, salvo justificativas técnicas. O judiciário, nesse caso, atua como freio à inércia da administração pública, destacando um tom crítico à morosidade e à aparente resistência da NTT em cumprir decisões judiciais anteriores. A alegada complexidade do tema não pode ser mais usada como um escudo para atrasos deliberados. O juiz Manuel Pedro Martins de Castro Filho foi direto ao rejeitar qualquer tentativa protelatória e deixou claro que os servidores responsáveis poderão ser responsabilizados pessoalmente, o que escancara o grau de seriedade do embate. Do ponto de vista jornalístico, a decisão representa mais que uma suspensão técnica. Ela marca uma inflexão regulatória em um setor que historicamente operou sobre amarras rígidas, frequentemente em benefícios de grandes operadoras tradicionais. A pressão por abertura de mercados fomentada por empresas que operam sob modelos digitais e inovadores representa um divisor de águas. A Mobitech, ao mover a ação, expõe as tensões de um sistema que resiste à modernização, mesmo diante da evidente demanda por mais opções de transporte, tarifas acessíveis e melhorias nos serviços. Sob a ótica opinativa, o episódio evidencia um traço lamentavelmente comum na administração pública brasileira. Parece por vezes assumir um papel de zeladora de um sistema arcaico. Não se trata aqui de ignorar a complexidade técnica envolvida na regulação do transporte interestadual,
mas sim de reconhecer que há um vácuo ético e administrativo quando decisões judiciais são ignoradas ou postergadas. Por fim, o processo revela algo mais grave: a desconexão entre a letra da lei e a prática regulatória. A lei de número 10.033/2001 é clara quanto à não limitação do número de autorizações, exceto por inviabilidade comprovada. Ignorar esse preceito é, além de ilegal, um desrespeito direto ao cidadão que depende do transporte interestadual como meio essencial de locomoção. Que essa decisão sirva como marco, não apenas regulatório, mas também simbólico de que o interesse público, a transparência e a modernização não são favoráveis, mas obrigações inadiáveis do Estado. Pessoal, esta foi a matéria de hoje. Deixe seu comentário. Eu vou ficando por aqui. Já curte, comente e compartilhe. Fiquem todos na paz de Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!